Neymar se emociona ao falar sobre a oração do bispo Bruno Leonardo em um vídeo. E algo tocante faz o jogador mais caro da história do futebol chorar em público. A resposta vai tocar seu coração e mudar sua forma de ver a fé. Não deixe de assistir a este vídeo até o final para descobrir a revelação emocionante de Neymar e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores como este. O relógio marcava quase meia-noite quando Neymar Júnior finalmente se acomodou na cadeira, exausto, mas com um sorriso que não conseguia disfarçar. O vestiário da Vila Belmiro estava quase vazio, apenas alguns funcionários de longa data e amigos próximos permaneciam, celebrando a vitória suada contra um forte adversário. Era mais uma noite especial desde seu retorno ao Santos, o clube que o projetou para o mundo antes de sua aventura internacional. É diferente, sabe? Voltar para casa tem um gosto especial, comentou Neymar, girando uma garrafa de água mineral entre os dedos. Seu uniforme ainda mostrava marcas da batalha em campo. Grama nas meias, suor no escudo do clube que carregava no peito com tanto orgulho. Ao redor da pequena mesa improvisada no canto do vestiário, rostos familiares o observavam com admiração. Eram amigos de infância, companheiros dos tempos de base, pessoas que conheciam o Neymar antes da fama, antes dos milhões, antes das manchetes mundiais. Ali, naquele espaço simples, não estava o astro global, mas sim o menino de São Vicente que amava jogar bola. Lembra quando a gente sonhava em jogar uma única partida como profissional aqui? Perguntou um de seus amigos mais antigos, provocando risos nostálgicos no grupo. A conversa fluía, percorrendo memórias e momentos compartilhados ao longo dos anos. Mas, mesmo em meio às risadas e celebrações, era impossível não notar uma certa sombra que ocasionalmente passava pelo olhar do craque, um lembrete silencioso das dificuldades que enfrentou longe dali. Vocês não imaginam como foi difícil acordar todos os dias longe de casa, enfrentar a pressão, principalmente, lidar com as lesões, comentou Neymar, sua voz perdendo momentaneamente o tom alegre. O silêncio que se seguiu foi respeitoso. Todos ali sabiam que, por trás das manchetes sobre transferências bilionárias e da vida aparentemente perfeita nas redes sociais, existia uma realidade muito mais complexa. Uma realidade que agora, na intimidade daquele vestiário, Neymar parecia pronto para compartilhar. Paris foi incrível em muitos aspectos, mas também foi lá que comecei a questionar muita coisa, continuou ele, agora com os olhos fixos em um ponto distante, como se revisitasse memórias que preferia ter esquecido. E quando cheguei à Arábia Saudita, achei que tudo seria diferente, que seria um novo começo. Mas a frase ficou suspensa no ar, não precisava ser concluída. Todos acompanharam pela mídia as sucessivas lesões que praticamente definiram sua passagem pelo Al Hilal. O que não sabiam, entretanto, era como essas experiências haviam transformado não apenas a carreira, mas a alma do jogador. Mas essa é uma história para outro capítulo da noite, disse Neymar, tentando recuperar o clima de celebração enquanto um de seus amigos mais próximos se aproximava com bebidas para todos. Agora estou em casa, com vocês, e isso é o que importa. Enquanto os copos eram erguidos em um brinde ao presente e ao futuro, ninguém imaginava a revelação emocionante que Neymar compartilharia em seguida sobre como encontrou força quando tudo parecia desmoronar ao seu redor. A celebração continuava, mas o clima havia mudado sutilmente. O retorno ao tema das lesões abriu uma porta para conversas mais profundas, e Neymar, raramente tão aberto sobre suas vulnerabilidades, parecia disposto a compartilhar o que realmente viveu longe dos holofotes no PSG. A pressão era diferente de tudo que já tinha experimentado, começou ele, ajeitando-se na cadeira.
Quando você é a transferência mais cara da história, as pessoas esperam que você seja perfeito em todos os jogos, em todos os momentos. Seus amigos escutavam atentamente. Um deles, que havia visitado Neymar em Paris algumas vezes, assentiu silenciosamente. No início, eu conseguia lidar com isso. Os gols vinham, as assistências também. Mas então veio a primeira lesão séria, continuou ele, tocando instintivamente o tornozelo direito, como se a memória da dor ainda estivesse presente. Foi frustrante porque estava no meu melhor momento, jogando ao lado de Mbappé e Messi. Formávamos um trio que poderia ter conquistado tudo. O silêncio no vestiário era total agora. Até os funcionários que organizavam os equipamentos pausaram suas atividades para ouvir. O pior não foi a dor física, sabem? Foi assistir aos jogos da arquibancada, foi ver o time precisando de mim e não poder fazer nada. Foi ouvir comentários de que eu estava fingindo, de que não me importava o suficiente. Neymar respirou fundo antes de continuar. Sua voz tremia levemente quando mencionou os momentos mais difíceis em Paris. Houve dias em que não queria sair da cama, literalmente. A recuperação parecia interminável. Quando finalmente voltava, era como se meu corpo não fosse mais o mesmo. A confiança que sempre tive nos meus movimentos, nos dribles, tudo isso foi abalado. Um dos amigos ofereceu água a Neymar, que agradeceu com um aceno. Quando surgiu a proposta do Al Hilal, vi como uma chance de recomeçar. Um novo país, uma nova liga, menos pressão, talvez. E o projeto era ambicioso, queriam fazer algo grande no futebol asiático. Neymar fez uma pausa, passando a mão pelo rosto. Era visível o desconforto ao falar sobre sua passagem pelo clube saudita. Mas acho que o universo tinha outros planos. Mal cheguei lá e já sofri uma lesão que praticamente encerrou minha temporada. Vocês não têm ideia do que é estar em um país completamente diferente, com uma cultura que você ainda está tentando entender, longe da família, dos amigos, e ter que lidar com mais uma recuperação difícil. Foi nesse momento que a voz de Neymar embargou pela primeira vez. Seus olhos marejaram, mas ele rapidamente disfarçou, bebendo um gole de água. O pior momento foi quando os médicos me disseram que precisaria de mais uma cirurgia. Lembro de ter ligado para meu pai e simplesmente desabado. Perguntei a ele: por que isso continua acontecendo comigo? Talvez seja a hora de parar. A revelação caiu como uma bomba entre os amigos. A ideia de que Neymar, com todo o seu talento e paixão pelo futebol, havia considerado a aposentadoria prematura era chocante. Foi o período mais sombrio da minha vida, confessou. Estava longe de tudo que me dava força, questionando meu próprio corpo, meu talento, meu futuro. É estranho como a solidão pode te consumir, mesmo quando você está cercado de pessoas. Um dos amigos mais antigos tocou no ombro de Neymar e perguntou o que todos queriam saber. Como você conseguiu superar isso, Ney? Como encontrou forças para continuar e, eventualmente, voltar para casa? Neymar levantou o olhar, seus olhos agora mais leves, como se estivesse prestes a compartilhar um tesouro precioso. Foi aí que algo inesperado aconteceu. Algo que nunca imaginei que mudaria completamente minha perspectiva sobre tudo. Neymar ajustou-se na cadeira, sua postura mudando sutilmente. O que estava prestes a compartilhar parecia diferente de tudo que já havia discutido em público antes. Vocês sabem que sempre tive fé, sempre agradeci a Deus pelas conquistas, começou ele, tocando instintivamente a tatuagem religiosa em seu pulso. Mas era algo mais formal,
talvez. Como agradecer quando marca um gol ou pedir proteção antes de uma partida importante? Os amigos assentiram, familiarizados com as demonstrações públicas de fé do jogador ao longo dos anos. Quando estava no Al Hilal, praticamente imobilizado após a cirurgia, os dias pareciam intermináveis. Acordava cedo, fazia os exercícios de fisioterapia que podia e, depois, tinha horas e mais horas sozinho, apenas com meus pensamentos. E acreditem, naquele momento, meus pensamentos não eram os melhores companheiros, disse Neymar, sorrindo levemente ao recordar-se daquele período difícil com uma nova perspectiva. Uma manhã, estava rolando a tela do celular sem objetivo, apenas para passar o tempo. Sabe quando o algoritmo começa a te mostrar coisas aleatórias? Foi assim que encontrei um vídeo do bispo Bruno Leonardo. O nome causou reconhecimento em alguns dos presentes. O bispo Bruno Leonardo havia se tornado uma figura importante nas redes sociais, conhecido por suas orações matinais e mensagens de esperança. Não sei explicar por que decidi assistir. Não estava procurando por aquilo especificamente. Mas comecei a ouvir e havia algo na forma como ele falava que parecia direcionado exatamente para o que eu estava sentindo. Neymar fez uma pausa, como se estivesse revivendo o momento em sua mente. O vídeo era sobre perseverança em tempos de provação. Lembro exatamente das palavras dele. Às vezes, Deus permite que passemos por vales profundos não para nos quebrar, mas para nos ensinar a olhar para cima. Foi como se alguém tivesse ligado uma luz em um quarto escuro. O silêncio no vestiário era absoluto agora. Até os funcionários que continuavam a organizar os equipamentos haviam parado para ouvir. No dia seguinte, procurei por mais vídeos dele. Descobri que ele fazia vídeos de oração todas as manhãs às 6. Comecei a programar meu despertador para assistir. No começo, era apenas curiosidade, algo para preencher o vazio das manhãs na recuperação. Mas logo se tornou um ritual, uma âncora. Um dos amigos perguntou se Neymar havia conversado diretamente com o bispo. Não, nunca tive contato pessoal com ele. E talvez isso tenha sido importante também. Não era sobre conhecer uma celebridade religiosa ou buscar um tratamento especial. Era apenas eu, sozinho no meu quarto em Riad, conectando-me com algo maior através das palavras dele, explicou Neymar. Como gradualmente aquelas sessões matinais de oração se tornaram essenciais para sua recuperação mental. Comecei a anotar frases que ressoavam em um pequeno caderno. Compartilhava algumas reflexões com minha família através de mensagens. Havia dias em que acordava com dores, frustrado com a lentidão da recuperação, questionando se voltaria a jogar no mesmo nível. Mas então assistia o vídeo, ouvia as orações, as mensagens sobre paciência e propósito, e conseguia encontrar uma calma que não achava possível. A expressão de Neymar estava diferente agora, mais serena, mais madura. Comecei a entender que talvez, apenas talvez, aquele período de provação tivesse um propósito maior que eu não podia compreender naquele momento. Que cada lesão, cada cirurgia, cada momento de dúvida estava me preparando para algo além do futebol. Foi nesse momento que sua voz começou a falhar levemente, surpreendendo a todos. O Neymar que conheciam raramente demonstrava emoção tão abertamente fora do círculo familiar. É engraçado como a vida funciona, continuou ele, lutando para manter a compostura. Em um dos momentos mais baixos da minha carreira, isolado em um país estrangeiro, lidando com uma lesão que poderia ter sido o fim, encontrei algo que mudou minha vida para sempre.
E tudo começou com um vídeo aleatório que apareceu na minha timeline. Os amigos perceberam que estavam prestes a testemunhar algo raro. Neymar, completamente vulnerável, sem filtros, prestes a compartilhar o momento exato em que sua vida havia tomado um novo rumo. Teve uma manhã específica. Ele começou, sua voz já embargada. Era um dia particularmente difícil. Tinha acabado de receber os resultados de alguns exames que mostravam que a recuperação seria mais lenta do que esperávamos inicialmente. Neymar respirou fundo, tentando controlar a emoção que crescia visivelmente. Sentei na beira da cama, pensando em todas as oportunidades que estava perdendo, todos os jogos importantes, talvez minha última chance de conquistar uma Champions League. Senti uma solidão esmagadora, mesmo com toda a equipe médica, mesmo falando com minha família diariamente por chamadas de vídeo. Seus olhos começaram a marejar enquanto continuava. Liguei o celular para assistir o vídeo do bispo Bruno Leonardo, mais por hábito do que por esperança, para ser sincero. E naquele dia, ele começou falando sobre o Salmo 23. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Neymar, que não fez nenhum esforço para escondê-la. Ele falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E então olhou para a câmera como se estivesse falando diretamente comigo e disse: você que está assistindo agora, talvez esteja atravessando o vale mais escuro da sua vida. Talvez esteja questionando por que Deus permitiu que você chegasse a este ponto. Quero que saiba que este vale não é o seu destino final. É apenas parte da jornada. Neymar cobriu o rosto com as mãos por um momento, lutando para recuperar a compostura. Seus amigos, visivelmente tocados, mantinham-se em silêncio reverente. Foi como se ele soubesse exatamente o que eu estava sentindo naquele exato momento, como se aquela mensagem tivesse sido preparada especificamente para mim. Disse ele, levantando o rosto novamente, seus olhos agora vermelhos e lágrimas correndo livremente por suas bochechas. Entende? Perguntou Neymar, sua voz quebrando várias vezes no meio da oração final do bispo. Nossas provações mais difíceis muitas vezes são o prelúdio para nossos maiores testemunhos. Deus usa essas experiências não para nos punir, mas para nos moldar, para nos preparar para um propósito maior. Um dos amigos mais próximos estendeu a mão e apertou seu ombro em sinal de apoio. Se você acredita, como Neymar, que Deus escreve o certo por linhas tortas, comente. Deus tem o melhor para mim. Apenas pare um segundo este vídeo e comente. Vamos criar essa corrente para as próximas pessoas abrirem o vídeo, continuou Neymar, sua voz quebrando várias vezes no meio da oração final do bispo. Aí aconteceu algo que nunca tinha experimentado antes, continuou Neymar, sua voz quebrando várias vezes. No meio da oração final do bispo, senti uma onda de calor, uma paz indescritível que começou no meu peito e se espalhou para todo o corpo. Não estava sob efeito de medicação, estava completamente lúcido. E posso jurar que senti uma presença comigo naquele quarto. As lágrimas agora caíam livremente, e Neymar nem tentava mais contê-las. Pela primeira vez desde a lesão, chorei. Não de dor, não de frustração, mas de alívio. Como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Chorei por quase uma hora sozinho naquele quarto de hotel em Riad. E quando finalmente parei, senti uma clareza que não tinha há meses. O silêncio no vestiário era palpável. Até os funcionários que continuavam a organizar os equipamentos haviam parado para ouvir o relato emocionado do craque. Na manhã seguinte, soube que ficaria bem, independentemente do que acontecesse com minha carreira.
Se voltasse a jogar no mesmo nível, seria uma bênção. Se não voltasse, encontraria um novo caminho. Neymar precisou fazer uma pausa, respirando profundamente algumas vezes para se recompor. Seus amigos esperaram pacientemente, alguns visivelmente emocionados também. Comecei a fazer fisioterapia naquele mesmo dia com uma nova energia. Os médicos notaram a diferença. Não era apenas determinação física, era uma certeza interior de que, independentemente do resultado, eu estaria em paz. Neymar secou as lágrimas com a manga da camisa e sorriu entre as lágrimas. Sei que pode parecer loucura para alguns. O jogador milionário tendo uma experiência espiritual em um quarto de hotel de luxo. Mas foi real. Foi o momento mais autêntico e transformador da minha vida. E devo isso a um bispo que nem sabe que existo, que nunca falou diretamente comigo, mas cujas palavras mudaram completamente minha perspectiva sobre tudo. Após alguns minutos para se recompor, Neymar respirou fundo e continuou, agora com uma tranquilidade renovada em sua voz. Sabe o que percebi, depois daquele dia, que passei toda a minha carreira jogando com medo de me machucar, confessou, surpreendendo a todos. Cada entrada mais dura, cada queda, havia sempre aquele segundo de pânico. E se for grave? E se for o fim? Neymar sorriu, olhando para os amigos ao seu redor. Mas depois daquela experiência, algo mudou fundamentalmente. Não que tenha perdido o medo de lesões, seria irracional. Mas encontrei uma paz que transcende esse medo, uma certeza de que, mesmo no pior cenário, haveria um propósito, um novo começo. Ele se ajeitou na cadeira, sua postura mais ereta, seus olhos agora secos, mas brilhantes com uma intensidade diferente. Acredito que Deus pode curar todas as nossas feridas, não só as físicas que são óbvias, mas principalmente as invisíveis. Aquelas que carregamos no coração, na mente. Os medos que nos paralisam, as dúvidas que nos consomem. Um dos amigos mais antigos assentiu, visivelmente tocado pelas palavras. É como a recuperação de uma lesão grave no futebol, continuou Neymar, entrando em um território que conhecia bem. No começo, parece impossível. Você mal consegue colocar o pé no chão, quanto mais imaginar que um dia estará driblando em campo novamente. São pequenos passos, dia após dia, sem ver progresso imediato. Sua analogia ressoou com todos os presentes, jogadores profissionais que já haviam passado por processos semelhantes. Nossa jornada espiritual é assim também. Não é sobre transformações instantâneas ou milagres espetaculares. É sobre persistência, sobre se levantar todas as manhãs e escolher acreditar, mesmo quando não vemos resultados imediatos. É confiar no processo, como dizemos no futebol. Neymar fez uma pausa, tomando um gole de água. Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer publicamente ao bispo Bruno Leonardo. Ele provavelmente nunca saberá o impacto que teve na minha vida, como suas palavras me alcançaram no momento mais crucial. Isso me faz pensar em quantas vidas ele deve estar tocando diariamente com suas mensagens. Pessoas enfrentando seus próprios vales escuros. A atmosfera no vestiário estava carregada de emoção e reverência. Planejei muito este retorno aos Santos, continuou Neymar, olhando ao redor para o escudo do clube nas paredes. Não foi apenas uma decisão de carreira, foi um chamado, um retorno às origens. Não só geograficamente, mas espiritualmente. Voltar ao lugar onde tudo começou, mas como uma pessoa diferente, transformada. Seus amigos sorriam,
reconhecendo no Neymar à sua frente uma maturidade que ia além dos anos. O futebol continua sendo minha paixão, meu domingo. Mas agora entendo que é também uma plataforma, uma oportunidade de compartilhar algo maior. Quando entro em campo hoje, não estou apenas buscando gols e títulos. Estou buscando ser um testemunho vivo de superação, de renovação. Neymar olhou para cada um dos presentes, um por um, como se quisesse que suas próximas palavras fossem gravadas em suas mentes. A todos que estão assistindo este vídeo, que talvez estejam passando por seus próprios momentos de escuridão, quero dizer: a luz do outro lado pode não parecer agora. Pode parecer que a noite é interminável. Mas o amanhecer sempre chega. E quando chegar, você verá que a escuridão serviu para um propósito. Te ensinou a valorizar a luz. O silêncio que se seguiu foi profundo, cada pessoa absorvendo as palavras que acabavam de ouvir. Tenho um novo propósito agora, além das 4 linhas. Quero usar minha plataforma, minha voz, para compartilhar essa mensagem de esperança. Porque se o Neymar, com toda a sua vida perfeita aos olhos do mundo, precisou encontrar força na fé para superar seus vales, imagino quantos estão enfrentando batalhas ainda mais difíceis em silêncio. Neymar se levantou, indicando que a conversa íntima estava chegando ao fim. Seus amigos também se levantaram, alguns visivelmente emocionados. Este é apenas o começo de um novo capítulo. Estou de volta aos Santos, mais forte, não só fisicamente, mas espiritualmente. E prometo dar tudo de mim, não só para conquistar títulos, mas para inspirar todos que acompanham minha jornada. Com um último olhar para o grupo, Neymar concluiu: se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que pode estar precisando ouvir que há esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores como este. Juntos, podemos espalhar luz em um mundo que muitas vezes parece dominado pela escuridão. Enquanto os presentes se abraçavam, encerrando aquela noite inesquecível, ficava claro que haviam testemunhado não apenas o retorno de um grande jogador ao seu clube de origem, mas o renascimento de um homem que encontrou seu verdadeiro propósito.